Alô, você do outro lado da telinha, tudo tranquilo ou tá complicado? Porque olha, a bomba de hoje é daquelas. Adivinha quem virou réu nos Estados Unidos? Sim, ele mesmo, o grande defensor da democracia, o Xandaré. Mas calma, calma, calma. Não esperem ver isso no Jornal Nacional, porque obviamente essa informação não merece tanto destaque quanto uma denúncia fantasiosa contra o Bolsonaro. Segundo matérias da BBC News Brasil e o The New York Times, a empresa de mídia do presidente Donald Trump entrou com um processo contra Moraes. O motivo? Bom, aparentemente censura ilegal contra vozes conservadoras nas redes sociais. Mas veja bem, isso deve ser só coincidência. Nada tem a ver com aquela tendência de silenciar quem não reza pela cartilha do STF. Não tem nada a ver. Podem ficar tranquilos. Sabe o mais curioso? É que esse processo veio logo depois da justiça brasileira receber acusação contra Bolsonaro. Claro, foi pura coincidência. E agora o ministro, que está tão acostumado a julgar todo mundo, pode ter que se explicar lá na terra do tio Sam. Como diria aquele velho ditado, quem com censura fere, com processo será ferido. Agora, vamos pensar juntos. Se um ministro do STF está sendo processado nos Estados Unidos por censura, o que isso diz sobre a imparcialidade da nossa Suprema Corte? Tenho certeza que isso tudo é um mal entendido. Afinal de contas, a democracia pujante está em boas mãos aqui no nosso país. Até mesmo o The New York Times está levantando questões sobre se Moraes representa uma ameaça de fato à democracia. Mas é claro, isso tudo é um delírio de quem acha que nossa justiça deveria ser imparcial. Melhor confiar cegamente e não questionar nada. Mas eu quero mostrar para vocês uma reportagem da CNN Brasil que eu achei excelente, no qual entrevista o advogado de Trump. Além de falar perfeitamente português, ele explica o processo contra Moraes. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então você tem 3 caminhos juridicamente válidos com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou aos ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Eu não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana
a um usuário residente nos Estados Unidos, então para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos está protegida pela Constituição dos Estados Unidos, porém aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será, vamos apagar o serviço no Brasil de forma não especificada. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo MLAT, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para nossa fronteira. A Edilene Lopes também participa da entrevista. Eu vou começar com a Jussara agora. Jussara. Doutor, obrigada aqui pela presença, pela entrevista. Chama muita atenção é que essa ação ela foi apresentada logo depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas aqui no Brasil. Há uma relação entre esses dois fatos? Zora, sabe o que chama mais atenção para mim? Que os rumores sobre a denúncia do ex-presidente Bolsonaro era que ia ser apresentada na sexta-feira. Então, eu te faço uma pergunta. Por que foi adiantada? Quero saber, perguntei ao senhor se há uma relação entre esses fatos. Eu estou fazendo então. De nossa perspectiva, não. Não há porque preparar uma denúncia como a que a gente preparou para entrar em Tampa demora dias. E como vocês devem saber de outros casos, os prazos que impor as ordens do ministro são extremadamente apertados. Então a gente teve que começar a planejar para entrar com essa ação muitos dias antes. Edilene. Obrigada pela entrevista. Eu queria saber se outras ações também estão sendo preparadas por vocês aí nos Estados Unidos. Em quanto tempo nós teremos a primeira resposta dessa ação protocolada hoje aí? O próximo passo que é possível que a gente avance é entrar com um pedido de uma liminar. Porque as ordens ameaçam com o seguinte, ameaça que você tem certo prazo ou vai forçar um shutdown, né, apagar o serviço. Agora, tem acontecido no passado que quando apagar um serviço é forçado através de terceiros, obviamente não voluntariamente pela Rumble, isso pode desestabilizar a plataforma de uma forma global, o qual pode levar a problemas para social e Trump Media e outros, aos quais a Rumble presta serviço. Doutor Martim, perdão interrompê-lo. A liminar se refere a quê? A liminar se refere a que nenhuma empresa nos Estados Unidos que seja intimada a cumprir com ordens judiciais que não vão pelos 3 canais que eu expliquei, sejam proibidas de cumprir com as ordens do ministro, se são empresas nos Estados Unidos. E também pedindo que a Corte americana declare que a Rumble não precisa cumprir com essa ordem, com esse mandado do ministro. Doutor Martim, essa liminar vai ser apresentada quando? Em breve. Não posso, não quero me adiantar, mas será apresentada. Agora, doutor Martim, já aconteceu lá atrás algum caso semelhante nos Estados Unidos? Um juiz de um outro país determinar uma ordem nos Estados Unidos? Esse caso já aconteceu lá atrás ou é a primeira vez? Isso é até uma forma de fazer com que a justiça norte-americana consiga entender qual será o passo, quais serão os passos num caso como esse, é isso? O norte para a justiça agir daqui para frente em outros processos envolvendo outros países? É uma pergunta muito interessante. A gente não achou precedente de uma situação similar. Então, na história dos Estados Unidos recente que a gente ficar até agora, não identificamos nenhum outro caso no qual um juiz estrangeiro encaminha mandados diretamente a empresas americanas sem cumprir com os canais oficiais para que as autoridades americanas, que não conhecemos outro caso. Ok, nós conversamos com o advogado Martim de Luca, que representa Donald Trump no processo contra o Moraes. Eu agradeço a presença e a disponibilidade em falar com aqui da CNN. Obrigado, doutor. Obrigado. Nós que agradeço também as minhas colegas, a Jussara Soares e também a Edilene Lopes. Até já. Vocês repararam na última genial pergunta para o advogado, no qual perguntaram se já aconteceu isso anteriormente nos Estados Unidos? A resposta dele foi a seguinte: nunca houve na história dos Estados Unidos um juiz estrangeiro
pedir bloqueios, nesse caso perfis, para uma empresa americana. E agora, você do outro lado da telinha, eu quero saber a sua opinião. Será que Moraes está sendo injustiçado ou estamos diante de mais um capítulo da novela Justiça Seletiva? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a nossa conversa não acaba quando o vídeo termina. E olha, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, porque, sejamos honestos, não vai ser na grande mídia que você vai ver essa história sendo discutida com esse tom maravilhoso de imparcialidade. Se curtiu, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!